E aí, gurizada, esse é o projeto 3 questões de linguagens que sempre caem na prova do Enem, em que eu vou tematizar cada vez um assunto diferente. Hoje a gente vai falar sobre a associação entre a imagem e o texto, ou seja, entre a linguagem não verbal e a linguagem verbal dentro do gênero textual campanha publicitária. Essa mesma coisa sempre aparece no Enem. Então eu já vou dizendo que o objetivo aqui não é resolver questão por questão, mostrar o gabarito e tal. Isso aí tá cheio de gente fazendo isso no YouTube. O que eu quero mostrar pra você é um padrão. Então eu selecionei uma questão do Enem 2021, uma questão do Enem 2020 e uma questão do Enem 2019 que cobraram a mesma coisa. Para que você pense assim, poxa, pode ser que no Enem desse ano caia também, se já cobrou 3 anos seguidos esse mesmo padrão. Então, sem mais delongas, deixa eu te apresentar a primeira questão, que é essa questão que está aparecendo aí na tela para você, do Enem 2021, sobre o PET descartável e o não descartável, que pedia qual era a intenção dessa campanha publicitária. Observa aí sempre, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o enunciado. Ah, Lauro, mas tem uma imagem, o primeiro é o enunciado, depois a gente vai ver a imagem, o enunciado diz o seguinte: a associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa e do cão configura recurso expressivo que busca. Então não basta você interpretar o que está acontecendo ali. Você tem que pensar qual é a intenção da pessoa que colocou esse cachorrinho e essa garrafa. Essa é a intenção. Então quando ele diz assim, ó, esse PET é descartável, que é a garrafa PET, garrafa de água ou de alguma coisa. Esse não, o cachorrinho, o PET não é descartável, tô falando sobre abandono de animais, sobre pessoas que descartam o animal como se ele fosse um objeto, né? Que pelo amor de Deus não vou nem entrar nesse assunto pra comentar aqui, que senão já me estresso, já saio quebrando tudo. Mas tá. Abandono é crime, lei federal número tal. E aí vem as alternativas perguntando qual é a intenção desse recurso. O que você tinha que fazer? Letra A, estimular denúncias de maus tratos contra os animais. Essa letra A acertou que é sobre maus tratos. Aí tu já fica meio pensando que sim. Mas estimular denúncia, eu pergunto pra você, onde é que tem na imagem algo que fale sobre estimular denúncia? Tem uma garrafinha PET e um cachorro, nada. Onde é que fala no texto verbal? Esse PET é descartável, esse não, abandono é crime, lei federal número tal, que diz assim, ó, ligue pra tal número pra denunciar. Não tem. Então não é pra estimular denúncias. Não tem um canal de denúncia, não tem nada apontando. Então você não pode marcar a droga da letra A, cara. Você tá pensando o quê? Ai, pois é, mas é que eu já li muita questão que a campanha que tem isso eu pensei que fosse. Não, essa não é. Quando ele pedir a associação entre a imagem e o texto dentro do gênero campanha, tem que estar aí na imagem e tem que estar no texto dessa campanha, senão não é a resposta. Letra B, desvincular o conceito de descarte da ideia de negligência. Ele não está buscando desvincular uma coisa de outra, essa não é a intenção de campanha. Promover, isso aqui não tem nada a ver com isso, tá fora. Letra C, incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua. Ai, professor, eu pensei que fosse porque, tipo assim, né, estão abandonando, então se a pessoa adotar, resolve o problema. Mas não é sobre adoção. Não tá incentivando a campanha de adoção, embora eu ache que você deva adotar um animalzinho, não é essa a intenção dessa campanha. É pra não abandonar e não pra estimular a denúncia. Tá fora. E vem a letra D, que é a resposta. Sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. É pra isso a imagem do cachorrinho, pra sensibilizar. Porque quando a gente olha um cachorrinho numa campanha, a gente faz, o cachorrinho, e fica ali, ó, sensibilizado. Então, caramba, é a única que tem relação da imagem com o texto. Só que daí vem a letra E, que muita gente equivocadamente marcou, né? Confundiu muita gente na hora. Alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa. A galera esbarrou naquele abandono é crime ali, ó, lei federal número tal, e ficou. Sanções legais, de repente é isso, tá alertando. E eu pergunto pra você, como é que é o título dessa aula? Associação entre a imagem e o texto em campanhas publicitárias. O que a letra E, alertar a população sobre sanções legais, tem a ver com a imagem do cachorrinho e da garrafa PET? Hein? O que tem a ver? Nada, então não é a resposta. Não tem nada a ver, então não é a resposta. A resposta é a letra D. Você não pode perder esse tipo de questão na hora da prova do Enem. Tem que matar. Olhou, cachorrinho, PET, intenção da campanha, marca e vai embora. Mas tu tem que estar ligado que essa possibilidade sempre vai ter na prova e esse tipo de questão tá caindo todos os anos. Enem, Enem PPL, aplicação, digital, impresso, sempre aparece. Então no Enem desse ano vai ter uma questão assim, que você vai ter que acertar. Vou te mostrar outra. Essa do Enem 2020, que tá aparecendo aí agora pra você, deu polêmica. Muita gente discorda do gabarito, fala que é um absurdo, que o Enem tá sendo machista na questão, e eu vou dizer pra você que eu concordo que eu acho que o objetivo dessa campanha não foi legal. No mundo real não deveria ser assim, mas a gente vai ter que acertar a resposta da questão, quer ver?
Vamos pro enunciado. Essa campanha de conscientização sobre o assédio sofrido pelas mulheres nas ruas constrói-se pela combinação da linguagem verbal e não verbal. Esse é o insight que ele te dá pra tu saber que tá caindo o que eu tô falando nesse vídeo. Associação entre a imagem e o texto. A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é a representação não verbal do. Então veja bem, a pergunta é clara sobre a imagem. Qual é a intenção nessa imagem de colocarem a mulher com um lenço na boca? E aí diz assim: para nós a rua é um campo de batalha, chega de fio-fio. Então a gente claramente percebe que quem elaborou essa campanha colocou uma mulher cobrindo o rosto com um lenço assim, ó, como se ela estivesse indo para uma guerra, né? Tô indo, é estratégia de guerrilha. Eu vou pra rua e eu vou enfrentar quem tiver que cometer o assédio. Ah, professor, mas isso tá errado, não é as mulheres que têm que se defender do assédio, é os homens que têm que parar de assediar. Concordo plenamente com você, mas não é isso que está nesta campanha. E aí a gente não pode confundir interpretação subjetiva com interpretação objetiva. Se eu fosse fazer uma campanha contra o assédio que as mulheres sofrem nas ruas, eu faria uma campanha destinada ao público-alvo homens para que eles se conscientizem de que esse assédio é errado e de que não se deve fazer. Aí tudo bem, mas essa campanha tá colocando como público-alvo as mulheres e que elas teriam que se defender. E aí se você não entende isso, desandou toda a questão. Porque olha o que dizem as alternativas. Letra A, silêncio imposto às mulheres que não podem denunciar o assédio sofrido. Eu pergunto pra você, é verdade que no mundo real muitas mulheres não conseguem denunciar casos de violência porque elas são silenciadas? Verdadeiríssimo. Mas a pergunta não é de acordo com o mundo real, é de acordo com essa campanha. Essa campanha tem uma imagem de uma mulher sendo silenciada? Por exemplo, imagina que você tivesse, em vez de um lenço e ela amarrando o lenço, você tivesse um braço masculino desenhado, aparecendo por trás dela e tapando a boca dela assim, ó. Aí você poderia marcar a letra A, que o silêncio está sendo imposto às mulheres que não conseguem denunciar. Mas da maneira como tá, você não pode. A resposta é a letra B, metáfora de que as mulheres precisam se defender do assédio masculino. Porque é isso, chega de fio-fio. Pra nós a rua é um campo de batalha e ela tá se armando pra guerra, pra se defender do assédio que sofre. Então mesmo que essa não seja a sua opinião sobre o assunto, eu sempre falo pros meus alunos, e eles repetem isso, né, constantemente, sua opinião não cai no Enem. O que cai no Enem não é o que você acha dessa campanha, é a intenção com a qual ela foi elaborada. Concorde você ou não com o objetivo da campanha. Letra C diz assim: constrangimento pelo qual as mulheres passam as mulheres sua tentativa de se esconder. Ela não tá usando o lenço para se esconder. Se tivesse colocado uma mulher com um lençol cobrindo todo o corpo, querendo se esconder de uma situação constrangedora de assédio, poderia ser, mas também não é o caso. Letra D, necessidade que as mulheres têm de passarem despercebidas para evitar o assédio. Pode ver como é muito parecida com a C, né? A C e a D estão tentando interpretar que ela coloca o lenço para se esconder, mas um lenço que tapa só a boca não seria para questão de se esconder desse assédio. Então tá fora. Letra E, incapacidade de as mulheres protegerem-se da agressão verbal dos assediadores. Por mais que você tenha ali no cantinho o chega de fio-fio, assim como na questão que a gente viu agora há pouco tinha o abandono é crime e a lei federal, esse detalhezinho não faz a resposta. Por quê? Porque não há relação com a imagem. Percebeu como a letra E das duas tem o mesmo motivo para você anular? A letra E da questão de 2021 não faz relação com a imagem. E a letra E da questão de 2020 também não faz. Você está entendendo que se você tivesse se preparado com essa aula pro Enem de 2021, com a questão de 2020, você estaria mais preparado para enfrentar e que graças a esse vídeo você vai estar mais preparado para enfrentar a questão deste ano que vai cobrar exatamente a mesma coisa? É isso que eu quero que você cuide. É isso que eu quero que você perceba e é essa a intenção dos meus vídeos. O Enem tem uma repetição, não exatamente da mesma questão, mas da habilidade que está sendo cobrada. O que é que ele quer que você perceba. E aí eu não estou fazendo aqui aqueles vídeos também para tu memorizar a habilidade, competência e estudar linguagens exclusivamente pela habilidade, porque isso aí também é furada. Não rola, tu memoriza as habilidades e não consegue melhorar o teu desempenho. Esse tipo de aula melhora o teu desempenho. Porque daí tu consegue fazer relação entre as coisas e lá na hora da prova tu vai lembrar disso. Vou te mostrar mais uma questão que cobrou a mesma coisa que essas duas, que é uma questão do Enem 2019, que tá aparecendo agora na tela para você. A questão do Enem 2019 dizia no enunciado, que é sempre por onde a gente começa. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem o objetivo de... Quer dizer, de novo a mesma coisa. É a imagem com o texto verbal. Qual é a relação? Então você tem que interpretar. Ali tem sapatos, né, que estão aparecendo para você. Vamos calçar os sapatos dos refugiados.
e dar o primeiro passo para entender a situação. Aí você tem que perceber qual é a ideia da metáfora dos sapatos. Quando eu digo vamos calçar os sapatos dos refugiados, isso é uma metáfora para que a gente se coloque no lugar deles. Calçar os sapatos dos refugiados é uma metáfora para nos colocarmos no lugar dos refugiados, nos sapatos deles. Então não é uma campanha para você doar sapato para os refugiados porque os dele estão rasgados. Não é isso. É para você se colocar no lugar deles e entender. Você tinha que perceber a metáfora. Muitos alunos questionam, né? Se fala por aí que figuras de linguagem é uma das coisas que mais caem no Enem. Até por ali, né? Metáfora e ironia cai pra caramba. Agora, as outras figuras de linguagem, talvez escondidas numa interpretação como aqui, em que a metáfora estava escondida, mas nenhuma alternativa fala explicitamente em metáfora. Se não, qual é a figura de linguagem predominante? Vai ser o foco da prova do Enem? Mas nem pensar. Isso raramente aparece. Funções da linguagem cai bastante, mas figuras nem tanto. Vamos dar uma olhada nas alternativas, letra A. Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. A intenção é criticar a condição de vida deles? Não, é pra gente se colocar no lugar. É uma campanha de conscientização. Não é um texto argumentativo de crítica. Não é que a gente está criticando o governo que coloca os refugiados nessa situação. Não, uma campanha de conscientização. Tá fora a letra A. B. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados, ou seja, a letra B serviria para mostrar que os sapatos deles estão desgastados porque eles caminharam bastante. É claro que não vai ser essa a relação. Olha o que diz o texto verbal. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e entender a situação. Não é para falar sobre distância percorrida. Incentivar a campanha de doações para os refugiados. Olha o que eu acabei de falar, que você pensasse que tem que doar sapato para eles. Não é uma campanha de doação. É uma campanha de entendermos o que eles estão passando. Entender o que eles estão passando. Letra D, denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. É uma boa alternativa, ela denuncia realmente, mas ela não coloca, o sapato não é um símbolo dessa denúncia. O que o sapato mostra? A gente se colocar no lugar deles. Olha o que diz a letra E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. O que é o sentimento de empatia? Eu não sou um refugiado, mas eu preciso aderir a essa causa por um sentimento de empatia, de entender o que ele está passando. Calçar os sapatos e dar o primeiro passo para entender a situação, se colocando no lugar deles. Resposta certa, letra E, porque é isso que o sapato simboliza. Então tu percebe ao longo dos anos do Enem a proximidade dessas três questões e por que o título desse vídeo é 3 questões de linguagens que sempre caem no Enem, a associação entre a imagem e o texto em campanhas publicitárias, porque aqui eu tenho a interpretação do que significa o sapato como resposta. Na outra questão eu tenho a interpretação do que significa o lenço na boca da mulher como resposta. E na outra questão eu tenho a interpretação do que significa o cachorrinho em comparação com a garrafa PET. E aí eu chego na resposta. O Enem sempre vai solicitar para você uma questão que mostre a associação entre uma imagem e um texto numa campanha publicitária. Espero que depois dessa aula você consiga acertar essa questão e eu contribua para melhorar o seu desempenho na prova de linguagens e, se tudo der certo, que você entre na universidade. Um beijo para você e até a próxima.